vamos voltar aqui para o RStudio, né? Sair aqui da amostragem e vamos entrar aqui no primeiro dia, né? Primeiro dia de aula. Introdução a R nativo. E a gente vai lá para o final, que faltou fazer a estatística com o pacote dplyr, tá? Então, aqui, tá? Seguindo daqui, então, hoje é dia 8, né? Dia 8. Seguimos, né? Para calcular, seguimos daqui, né? Que faltou da aula do dia 7/11/2022, primeiro dia, tá? Então, assim, nós iremos trabalhar com esses dois pacotes aqui, tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui, se está correto esse pacote. Uma grid. O nome está errado, né? Bom dia, então. Tá? Voltando aqui. Então, vamos acessar essa pasta aqui do terceiro curso, tá? Do primeiro dia. Então, utilizando a função setwd, né, que já foi passado, né? As barrinhas voltadas para a esquerda, todas elas. Eu vou acessar essa pasta. Deu um problema aqui, né? A gente já vai ver que problema é que está dando de erro aqui, né? Então, vai revisar aqui as duas barrinhas, né? Caminho, né? Parece que o caminho... Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Eu consigo abrir, tá ok, né? O que deu uma mensagem de erro, mas aí estava mostrando aqui que ele tinha acessado, né? No diretório aqui, tá? Então, aqui já tem outro caminho aqui, né? Deixa eu ver qual é que é. Preservação PIG. O primeiro dia, né? Vamos ver se isso aqui tem algum problema aqui. Não, então vamos utilizar esse caminho. É o mesmo caminho para acessar a mesma pasta, tá? Então, vou trabalhar com esses pacotes aqui. O dplyr, né? Eu vou instalar ele, vai ficar vermelho aqui, tá? Vai aparecer. Eu vou carregar o pacote. Eu vou carregar o pacote library, tá? Dplyr, carregar o pacote. Então, aqui o pacote está carregado. Esse pacote Magritte, né? Ele está carregado também, tá? Então, ele está carregando o pacote, né? Ok. Tá o nome está correto, né? Porque ele carregou, né? Certo? Foi instalado, né? Na verdade, desculpa, o nome está correto porque ele foi instalado. Agora a gente vai carregar o pacote. Função library, tá? Então, se ele instalou, é porque está correto o número. Está correto o nome do pacote. Aí eu vou acessar essa pasta do primeiro dia, né? Acessei a pasta e eu vou verificar os arquivos que tem. Aqui eu vou trabalhar com com objetos salvo na extensão .txt, que é o que? No bloco de notas, o peso ração pigs, peso ração de porcos, esse aqui. Então, eu formei o objeto peso ração pig, read table, peso ração pigs, eu copiei, né? Tá? Lembrando, né? Peso ração pig, tá? Read table, né? Read table, tá? Já está separado ali. E eu vou pegar o peso ração pigs, né? .txt, vou copiar. Então, o que eu estou fazendo aqui?
importando a tabela da pasta para o RScript, tá? Então, fechei aqui, PRPig, PRPig apareceu aqui, que é um arquivo com 18 observações e 2 variáveis, então isso aqui é uma data frame, tá? Vamos abrir aqui. Aqui está data frame, ração, ração de o peso de porcos variando em função, né, de 3 tipos de ração, de 4 tipos de ração, A, B, C e D, tá? A class, isso aqui é uma data frame, então a gente já verifica aqui que tem 18 observações, né, e 2 variáveis, é porque você já tem uma estrutura de uma tabela, né, certo? Então, já temos estrutura de tabela. Aqui, ver o que tipo de variáveis nós temos, né? Nós temos aqui PR, PIG, né? Qual é a estrutura? Ó, nós temos, então, uma data frame com 18 observações, o N igual a 18, de 2 variáveis, né? Variáveis, ração, que está como caractere, e peso como variável numérica, tá? Então, já está instalado o pacote, né? Já está carregado também o deployer, tá? Ok? Agora eu tenho que converter, poderia converter ou não a variável ração em caractere, em fator. Ela está caractere, não vai afetar os testes. Mas eu vou converter aqui. Né? No caso, se eu converter dessa forma, eu vou criar um objeto para ração. Então, essa é uma variável independente. E aí, quando eu colocar em alguma fórmula, eu tenho que colocar isso aí com esse nome. Tá? Como eu vou usar a função deployer vai atachar os valores, tudo. Né? Ou seja, eu não preciso mais usar o cifrão para extrair o nome da variável. Tá? Então, eu vou criar, então, um objeto ração e transformar o prpig cifrão ração em um fator. Faço isso dessa forma. Ele já está, então, ele tem um fator com 4 níveis, A, B, C, D, lembrando que quando o R mostra, ele sempre mostra em ordem alfabética. E esse é um fator, tá? Ou eu posso fazer dessa forma aqui, ó, ração, prpig, ração, fator, prpig, ração, levels, né, os níveis A, B, C e D, tá? Certo? Ok. E aí, né, aqui o ração, né, que é o mesmo, que é a mesma coisa, né, das duas coisas. Então, aqui já está mostrando que a ração já é um factor, tá? Porque que eu fiz? Porque eu peguei o prpig cifrão ração e converti num factor, tá? E depois eu dei um nome para ele, né? Eu dei um nome que eu chamei de ração. Ou seja, eu copiei e salvei para dentro de outro objeto, tá? Mas ele ficou prpig ração aqui, por quê? Porque eu converti essa variável ração que estava dentro dessa data frame prpig, né? Olha aqui, ó. Né? Então, e agora eu coloco, né, ela para dentro do coisa. Então, se eu pegar tudo isso aqui, né, str, e selecionar e colocar aqui dentro desse str, né, eu terei aqui, né, onde é que eu estou? Tem um factor, né, certo? E aqui já vai estar mostrando, então aí eu vou pegar e já tava só separei para mostrar para vocês, porque, né, agora se eu colocar ração, né, o prpig, né, se eu colocar prpig, ele já vai estar como um factor, né, porque eu transformei essa variável que estava dentro da prpig, tá? Então, vou colocar aqui para dentro do objeto ração. Tá? Então, vou colocar, voltando aqui para dentro dele. Ok, então ração agora é outro, desculpa aqui.
Ração tem os níveis, né? E a UC tem ração. Tem um factor com 4 níveis, tá? Tá. Usando a função taxa, o que eu vou fazer? Eu vou agora poder usar com a função attach, eu posso usar o nome da variável que está dentro da data frame, sem eu precisar, quando eu fizer a extração, usar o nome do objeto, o cifrão e o nome da variável. Então, quando eu faço isso aqui, eu attacho, eu posso usar o nome da própria variável. Então, por exemplo, ração vai dar aqui, né? Ó, e é ração e peso, né? Porque é PRPIG, ó. O que é a PRPIG? PRPIG é ração e peso, né? Quando eu attacho a função era para eu extrair a variável pelo nome que está na data frame, né? Então, por isso que deu aqui, ó. Por isso que eu consigo extrair, né, os níveis, colocando a ração, e por isso eu consigo extrair colocando o peso, tá? Tá? Então, aqui, eu vou utilizar a função deployer, né, deployer ou deplir, certo? E na função deplir, existe um comando chamado pipe, operador pipe, tá? Esse operador pipe, dentro desse pacote deplir, ele tem a função de unir funções. Ele vai unir funções, chamada amalgamar, ou juntar funções. Então, como é que eu faço para calcular a média? Então, calculando a média, né, por grupos, né? Quais são os grupos? A, B, C e D. Como é que eu faço? Então, eu coloco o nome do objeto que contém minha data frame, o operador, aqui, group by já é uma função do próprio pacote, a variável categórica, que são os grupos, o operador, e a função summarize. E eu escrevo média, que é igual a min, né, que é a função da média, né, e entre parênteses, o nome da variável resposta. Tá? Então, aqui, se a gente for colocar aqui, ó, aqui seria a variável independente, com a taxa, né? Com a taxa é a taxada, né? Vou botar aqui essa palavra, nem existe, né? A taxada só para vocês lembrarem, tá? E aqui a variável dependente atachada. Ou seja, posso usar o nome da própria variável. Então, aqui, já coloquei uma colinha para relembrar, né? Então, PRPIG, operador pipe. Então, vamos colocar de novo para vocês verem aqui. PRPIG, tá? O operador pipe. Group by, olha, Group by já vai aparecer, ó, do pacote deplir. Então, eu clico aqui, Group by. Ração, que já está taxada, né? Aí, eu vou juntar com essa outra função. Então, estou juntando a função group by com a função summarize, tá? E me permite, né, summarize, né, essa deplir aqui, ó, calcular, então, a média. Então, eu escrevo aqui média, né, média é igual a min, que é a função da média, da variável resposta, que é peso. Pronto, está aqui, então. Né? Então, aqui ela vai me gerar a média por grupos, tá? Então, ela vai dar uma média por grupos numa outra tabela, né? Que é uma tabela, tipo, ela não é uma data frame, mas é uma tabela que contém as variáveis e as características das variáveis, né? Então, aqui, esse FCT é factor, ele está dizendo que a ração é factor, um fator, e a média, DBL, que seria um número, não seria um número com casas decimais, tá? Doble, é um número com casas decimais. Então, o que foi gerado aqui foi essa chamada TIBO, que ela tem 4 por 2, 4 linhas por 2 colunas. Então, pronto, eu já tenho o resultado aqui dessa TIBO, né? Eu tenho o resultado aqui da TIBO, certo? Tabela, tá? Em onde eu tenho, né, a média que já está aqui, né, que eu já tinha feito aqui. Então, não vou precisar copiar aqui, tá? Bom, aí se eu quiser calcular a mediana para grupos, né, mesmo passo, PRPIG,
operador pipe, agrupado por ração, sumarize e mediana. E aqui a função da mediana. Então, vocês já perceberam que eu posso calcular a variância, eu posso calcular o desvio padrão, né, usando aquele nome daquelas funções que a gente viu no início do curso, no primeiro dia, né, ontem, né. Então, var, SD, né. Então, por exemplo, a mediana. Qual é a mediana? Qual seria a mediana? Criou um ativo, aqui os valores das medianas, tá? Pronto. O desvio padrão, aí usando SD, né? Então, aqui a função desvio padrão. PRI, operador pipe, agrupado por ração, sumarize, desvio padrão é igual a SD. SD já é o próprio nome da função desvio padrão. Aí, Ctrl Enter. Então, gerou o desvio padrão. Percebam que já gera o resultado para o grupo, né? Então, agiliza muito a nossa vida. Para variância, mesma coisa. O que muda aqui? var peso. Né? Então, já vai elevados ao padrão. O valor mínimo, né? Então, a gente vai usando aquelas funções, aquelas formulazinhas, e aí a gente vai mudando aqui e vai, né, calculando, né, os valores, o mínimo, né? Então, o mínimo valor, né, para cada grupo, certo? O máximo, também aqui a mesma coisa. O máximo valor para cada grupo, tá? Então, vai gerando essas tabelinhas aqui. O somatório, né? O somatório usa a função sum, né? O somatório de quê? O somatório do peso para as rações, né? Então, tá aí o somatório, certo? Tá? O número de observações, né? O número de observações, né? Nós vamos trabalhar aqui, tá? Deixa eu ver aqui, PRPIG, contagem sumarize e contagem N. Vamos ver aqui, 18 observações. Aqui é o número de observações total do data frame, ou seja, total de valor de linhas que tem no data frame. Né? Isso aqui é o total de linhas que tem no data frame. Tá? Então, se eu fizer aqui, vai dar o total de linhas. Então, a contagem, ou seja, essa data frame, ela tem 18 linhas. Né? Se a gente for verificar aqui, né, nessa data frame PRPIG, né, vamos ver, cadê a PRPIG? 18 observações, é isso que ele vai dar, esse número total, né, independente do grupo A, B, C e D, tá? Agora, o N amostral por grupo, né, eu tenho que usar eu só tenho que usar, né, usar o PRPIG 1, né, operador pipe, tá, operador pipe, group by, né, então já é a group by do deplia, ração, certo? Operador pipe. Aí nós temos aqui, ó, sumarize, né? A função sumarize é muito boa, né? Eu vou escrever aqui, né, o total, né? Total, né? Ok? E aqui eu só tenho que escrever um N, né? Essa é a função aqui. Tá? Então, o total que eu vou escrever aqui, eu tinha colocado o peso, vai ser errado aqui. O total vai ser essa TIBO aqui que eu tenho. O grupo A, eu tenho, né? Eu tenho 5 observações, no B eu tenho 5, no C eu tenho 4 e no D eu tenho 4, né? 8, né? Mais 10 dá 18. Tá? Então, aqui é o total. Ou seja, aqui é separado por grupo, né? Diferente desse aqui, esse aqui é a contagem total de observações que tem na data frame, tá? Aqui é o N amostral dessa data frame aí. Então, o total aqui vai separar da ração, né, de ração. E aqui ele está apenas fazendo a contagem total, né, certo? Considerando tudo. Então, está aqui, certo? Tá? Aqui, categorias de ração, né? De categorias de ração por grupo, ou N amostral. Também é outra forma de fazer também isso aí, tá? Então, porque está sendo feito o quê? Está sendo dito para o R que o objeto PRPIG, agrupado pela função ração, né,
junto com a função sumarize e ração, o que importa é esse nzinho que é colocado aqui. Então, o nome que é colocado aqui é só um nome que vai sair na tabela, né? Então, a gente pode ver que saiu a ração, quantos tem categorias de ração. Então, 5, 5, 4, né? Então, pronto, já tem isso aí, né? Número determinado número de repetições por peso ou por ração, né? Também é essa mesma coisa aí, né? É a mesma forma, né? Eu boto ração, eu boto peso, número de repetições, que na verdade o que é isso aqui? O número de repetições, né? Que eu tenho, né? Eu já tenho aqui o número de repetições do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, que ele identifica como A, B, C e D, né? Mas aqui também, né? Eu ativando essa função aqui, né? Ó, prpig, certo? Sumarizado, né? Por ração, o que importa é esse nzinho que eu falei para vocês, ele vai gerar isso aí, né? Olha, vai gerar isso aí. Só mostrando para vocês que, independentemente de vocês usar ali ração, total, ele vai dar, né? Ele vai dar o N, só para mostrar para vocês, tá? Aqui. Opa. Aqui. Tá, aqui. Certo? Ou a gente vai fazer colocando aqui, né? Ativando, então, tirando, né, a cerquilha, colocando peso. Vai dar mesmo resultado, tá? Certo? Mesmo resultado. Então, nós temos aqui, ó, tá? Aqui, tá? Ok, então. Bom, então essa era então esse aqui é o uso, né? Eu queria explicar a vocês o uso dessa função do pacote depleter, né? O uso do operador pipe e o uso dessas funções agrupadas, né? O deployer para calcular, né? Do pacote deployer para calcular as estatísticas descritivas aí. Então vocês têm a função tapply para calcular estatísticas para grupos, a função describe by do pacote psic, né, o psic, para calcular estatística para grupos, a função aggregate, que é a base do R para estatística para grupos, e agora vocês têm o uso do operador pipe com a função tapply, né, com o pacote tapply, né, e as funções grupo by e summarize para calcular as estatísticas, né? Então, ou seja, temos 4 coisas, né? Tapply, aggregate, pacote psych, pacote deployer para calcular a estatística descritiva, tá? Certo? E aqui, a última coisa que eu queria mostrar do primeiro dia seria, né, como a gente abre um arquivo em extensão Excel no R, né? Então, o mais usado é o arquivo extensão.txt, que é o bloco de notas, né? Que é o arquivo do bloco de notas, que é o .txt. Aí nós temos também, além do .txt, nós temos abrir o arquivo em Excel, né? E na extensão Excel, tá? E tem a extensão CRV também, que é um tipo de extensão Excel, que depois eu vou passar para vocês quando a gente for fazer os testes. Mas agora o que a gente está usando é extensão .txt, que é no bloco de notas, e na Excel, tá? No Excel. Então aqui eu vou pegar um arquivo que está salvo na extensão Excel, tá? Da pasta do primeiro dia, né? Então, CTWD, diretório, quais são? Então, vou procurar um arquivo Excel aqui para abrir, né? Tem esse arquivo que eu passei para vocês. Para a gente instalar, então, ou seja, para instalar, para importar, né, para importar uma tabela em Excel para o RScript, eu tenho que primeiro instalar esse pacote, readxl. Então, eu venho aqui e instalo, a gente percebe aqui que está vermelho, né?
que ele vai fazer a instalação do pacote, né? Instalou com sucesso, aí agora eu tenho que carregar library with XL. Então, toda vez que eu usar um pacote, vamos supor, eu instalo o pacote, né? Beleza, está instalado no R. Para eu usar, eu sempre tenho que carregar ele com a função library, tá? Então, agora, eu já sei que nessa, né, eu já sei que nessa pasta aí, tá? Eu tenho um arquivo, eu tenho esse salvo em .txt, né? E salvo em XLSX, tá? Que com o carregamento desse pacote readxl, eu posso abrir aqui, né? Então, as extensões que a gente já viu, ó, .txt, a mais usada é a .txt, tá bom? Tá? Então, aqui, ó, como é que eu faço? Eu crio um nome, né? É esse o nome do pacote. Eu vou criar ECIL, um novo nome aqui. E a função read, que eu vou usar? Vou usar o read Excel, tá? Read Excel, apareceu aqui, que é do pacote readxl, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que copiar daqui, ó, o nome aqui. É só isso que eu tenho que fazer. Copio, né? E venho aqui, salvo aqui, tá? Copiei e salvei. Então, certo? Ó, paguei. E agora eu tenho esse objeto ECIL. Esse objeto ECIL, a gente já percebe aqui que é uma data frame, que tem 30 linhas e 6 colunas, né? Então, vamos abrir o objeto ECIL. Olha, ele está como uma table, né? Ele está como uma table. A table, ela sempre mostra os primeiros 10 valores, tá? Então, essa table, ela é interessante, né? Porque ele mostra o número mostra as variáveis que tem, né? Tem aqui, ó, 6 observações, né, 6 colunas, né? 6 variáveis, desculpe, 30 observações. Ele tem 30 linhas, né? Mostra mais 20 aqui, mas sempre a table mostra 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 variáveis. Mas aí, para ficar mais fácil de trabalhar, a gente converte isso aqui, né, numa data frame, tá? Então, né, eu vou converter numa data frame, né, essa table, né? Então, o que eu faço? Converter para uma data frame. Para aparecer, né, todos os valores, né? Porque aqui a table só mostra 10. Então, o que eu faço? ECIL, né? ECIL as data frame, ECIL. Pronto. Está convertido para uma data frame. Então, a gente vai abrir, vai aparecer tudo aqui, 30 observações. Class, né, da ECIL, né, é uma data frame, tá? E a estrutura dela, da ECIL, ela é uma data frame com 30 observações, ou seja, 30 linhas, 6 variáveis, estado civil, sexo, religião, caractere, né? Tem níveis aqui, idade, peso e altura é um valor numérico, né? Então, assim, já mostrei aqui, então, que como a gente abre uma tabela em .txt usando o comando read table, né, em Excel usando o comando read Excel, tá? Então era isso que eu tinha que mostrar, que faltava finalizar no primeiro dia, que era mostrar como é que eu usava estatística no pacote dplyr e como é que eu abriria, né, uma tabela, né, do Excel, né? Você vai fazer a tabela no Excel, né, e vai salvar no Excel e vai colocar lá na pasta. E aí você vai ter que instalar o pacote readxl e carregar ele para abrir aquele pacote em Excel, né? Aquele arquivo em Excel que você fez no seu computador. Então, é basicamente isso aí, tá? Então, vamos salvar aqui. E agora, eu vou passar, pessoal, para a aula de gráficos, tá? Então, a gente vai trabalhar com a aula de gráficos que são feitos no próprio R, né? O pacote básico do R, tá? Certo? E tem umas coisas interessantes aqui. Essa aqui é a tabela, a ECIL, né? Mostrando aqui que ela tem, ó, estado civil, divorciado, separado, solteiro, sexo, homem e mulher, né? Religião, católico, evangélico, protestante, está como caractere isso aqui, mas tem que converter para fator, mas os testes, né, o R faz testes considerando caractere. A idade é número, né, peso também e altura, tá? Então aqui eu vou voltar ali para o Open File, eu vou
lá no segundo dia agora, partir para a aula de editando gráficos no R. Tá? A gente já fez aqui, ó, só amostragem, né? Certo? Mostrar estratificada sistemática. Ah, bom, vocês não estão vendo isso aqui, né? Então, vamos abrir isso aqui. Bom, voltando então para a última parte da nossa aula, editando gráficos no R, né, com o pacote com o próprio os dados do R. Vai trabalhar com os principais gráficos, né? Linhas, né? Pontos, linhas, barras, histograma, gráfico de pizza, tá? E depois vai finalizar a aula salvando esses gráficos aí. Como é que a gente faz o gráfico? Como a gente salva, tá? Para fazer esses gráficos, pessoal, eu vou utilizar esses objetos aí, que são vetores, tá? São vetores, certo? E nós temos a riqueza, né, que é o número de espécies, a área, que é a área, né, onde estão essas espécies aí, tem a área Kate, que é um objeto que tem categorias, tá? A gente vai ver depois isso aí. Então a riqueza, né? Então a riqueza, né, ativando aqui, né? Vamos ativar aqui, tá? Esses pacotes e vão aparecer lá. Nós temos então aqui riqueza, né? Riqueza 1, riqueza 2, riqueza 3, depois eu mostro para vocês, que eu já fiz, né? Então, aqui, vamos supor aqui a riqueza, né? O que é a riqueza? Riqueza class, riqueza, né? Só para a gente... Sempre a gente tem que olhar, né? Ele é um objeto numérico, tá? A área, class, a área também é um objeto numérico, né? Essa área Kate é um caractere, que são nomes, tá? Certo? Então, é a riqueza, são aqueles valores ali, a área, né? São aqueles valores ali que já passaram, e a área Kate, né? A área Kate, ó, já tá, né? São esses valores aqui. Então, é um conjunto formado por categorias pequeno e grande, tá? Certo? Ok, então já fiz aqui. Então, tá? Para fazer, o que eu vou fazer aqui, que eu vou mostrar um gráfico, né? Então, os gráficos serão mostrados aqui, nessa área aqui, tá? Então, eu fiz, eu criei objetos para mostrar um gráfico aqui, 2 gráficos, 3, 4 gráficos aqui nessa janela, tá? Então, o que eu fiz? Uma forma didática, né? Eu peguei o mesmo objeto e dei o nome e coloquei a numeração, né, para você considerar um objeto diferente. Então, riqueza 1 e área 1. São os mesmos valores, só para mudar o nome. Riqueza 2 e área 2, tá? Riqueza 3 e área 3. Simulando o quê? Simulando para fazer um gráfico, 2 gráficos, 3 gráficos, 4 gráficos, tá? Para fazer o gráfico, né, uma das funções que o R utiliza gráfico de pontos, né? Então, trabalhando com gráfico de pontos, tá? Que seria o gráfico de dispersão, o scatterplot. Tem 2 formas de fazer esses gráficos no R. Eu usando a função plot, né? Toda função tem, e os argumentos, né? Toda função é entre parênteses. Então, o que eu estou usando aqui, ó? Função plot, x e y, né? X, y, né? X é a variável dependente, Y é a variável dependente, ou eu uso dessa forma, plot til x, né? Então, aqui, ó, plot xy ele primeiro vai usar a variável independente, depois a variável dependente. Se você trocar, não vai dar erro. E o plot y til x, tá? Variável dependente, independente. Então, vamos fazer o gráfico aqui. Vai aparecer aqui nessa janela, na janela inferior. Então, apareceu o gráfico aqui. Então, o gráfico de riqueza em função da área, tá? Eu posso apagar aqui, ó, nessa vassourinha, e eu vou mostrar como é que também é feito pela função plot, iniciando pela variável resposta. Também vai dar a mesma coisa, tá? Então, o default do R, né, então vai dar a mesma coisa, ok? Bom, esse é o padrão, né? Então, o padrão dessa função, o default, por plot, pode ser xy ou y til x, dá o mesmo gráfico. Bom, agora, para eu
para eu mostrar um gráfico aqui, ou dois gráficos, ou três gráficos, eu vou usar a função par, tá? Essa função par, ela tem que vir antes, né, da função plot. Então, eu vou usar par mfrow, né, mrrow, que ela vai me trazer, ele vai mostrar aqui que eu tenho linhas e colunas. Par mfrow, né, row é linhas, né, vai mostrar linhas e colunas. O que quer dizer? Par mfrow, né, par mfrow C1 e 1, é que eu vou mostrar, vai ser mostrado um gráfico que tem uma linha, imagine que é uma linha aqui, e uma coluna. Então, eu estou mostrando apenas um gráfico, né? Ele tem uma linha e uma coluna, tá? Então, eu vou mostrar esse gráfico aqui. Então, esse é o default do R, né? Então, quando eu chamo um gráfico, ele tá me dizendo que eu estou montando, que ele vai aparecer numa linha e numa coluna, né? Então, assim, se eu apagar isso aqui, né? Se eu apagar isso aqui e eu chamar o gráfico, ele vai ser a mesma coisa, né? Então, aqui eu estou montando, aparecendo um gráfico só. Mas eu posso criar, eu posso mostrar dois gráficos, tá? Ou seja, vai aparecer dois gráficos aqui. Se eu fizer uma linha e duas colunas, ele vai abrir um espaço aqui. Então, se eu usar par mfrow 1 e 2, isso aqui são duas colunas. Então, o que eu estou dizendo é que são dois gráficos. Por isso que eu fiz plot riqueza vezes área, né? E plot riqueza 1 vezes área 1. Né, que são dois gráficos. Então, se eu clicar aqui, ó, vai aparecer dois gráficos. Então, é interessante, né, se você está trabalhando, então, com diferentes, né, tipos de variáveis e respostas, você pode colocar, né, lado a lado, 4 gráficos, 5 gráficos, etc, etc, né. Então, essa é uma forma de você mostrar os dois gráficos, né. Então, ela é interessante porque você pode trabalhar com variáveis e respostas diferentes e fazer comparações, né. Se eu quiser mostrar 4 gráficos, né, por isso eu criei o plot, riqueza 1, 2 e 3, eu tenho que colocar mais uma linha, tá, e duas colunas, então 4 gráficos, ou seja, eu vou ter um gráfico em cima do outro aqui, outro gráfico em cima do outro aqui. Então, assim, par mfrow 2 e 2. Então, mostrando 4 gráficos. Aqui, ele não fica bom de ver, mas se você clicar no zoom, você vai observar. Então, tenho 4 gráficos. Riqueza 1, riqueza 1, riqueza 2 e riqueza 3, tá? Certo? Então, se fosse gráficos com minerais, por exemplo, sei lá, mercúrio, né, cobre, né, cádmio, né, e aqui seria, sei lá, aqui seria outro mineral, tá? Só para a gente verificar isso aí, ok? Então, voltando aqui, né? Deixa eu ver aqui. O que aconteceu aqui? Peraí. Não. Voltando aqui, né? Deixa eu ver se está gravando aula, se não cliquei alguma coisa. Está gravando. Voltando aqui, então, nós temos 4 gráficos, tá? Certo? Então, aqui nós temos 4 gráficos nessa janela aqui. Então, posso clicar aqui, ó, e verificar e ver os 4 gráficos, tá? Bom, então mostrei aqui como faz 4 gráficos, né? Se você quiser a ajuda dessa função, você tem que usar o help search ou você pode colocar um sinal de interrogação e digitar o nome da função. A gente não quer fazer isso aqui agora. Bom, nessa função plot, eu posso adicionar argumentos, né? Então, por exemplo, esse las aqui, né? Esse las, ele vai determinar a posição dos valores do eixo dos y, do x e y, tá? Se eles vão ficar no formato horizontal, se eles vão ficar no vertical. Então, por exemplo, o las 1, todos os valores, esses valores aqui, né? Ficarão todos na horizontal, né? Sempre na horizontal. O las 3, todos os valores irão ficar na vertical.
Então, como esse aqui. E o las2, o que quer dizer? Os valores do eixo x ficam na vertical, que a gente não tem aqui, e os valores do eixo y ficam na horizontal, tá? Então, aí o que eu tenho que fazer para eu trabalhar? Eu tenho que adicionar, né? Aqui, ó. Então, eu quero 3 gráficos, porque eu quero cada gráfico com las, né? É a posição dos valores nos eixos. Então, se eu tenho 3 gráficos, 3 colunas. Em 3 colunas eu mostro 3 gráficos. Plot, riqueza vezes área, las1. Então, todos os valores dos eixos vão ficar na horizontal. Las2, só o valor do y vai ficar na horizontal. E o las3, todos vão ficar na vertical. Então, eu venho aqui, ó. Vai aparecer 3 gráficos agora. Bom, 3 gráficos, né? Então, esses 3 gráficos estão mostrando o quê? Todos os valores, las1 na horizontal. Las2, só os valores do eixo y na horizontal e do eixo x na vertical. E o las3, todos os valores do eixo do y e do eixo x na vertical. Então, aí a pessoa que vai escolher, né, o que ela vai usar. Então, essa é uma forma da gente, né, selecionar. Vai usar o las1, vai usar o las2. Né? A gente vê aqui, pessoal, se a gente plotar um gráfico, né, se eu fizer um gráfico plot, né, vamos supor, eu vou copiar isso aqui, ó, esse plot aqui. Riqueza vezes área, como é que é o default? Como é que é o padrão do R? Tirando isso aqui, tá, eu vou tirar isso aqui, vou colocar um gráfico só. Como é que é o padrão do R? Né, o padrão do R, né? Se eu não colocar nada, ele vai mostrar o Y na vertical, né? O Y na vertical, né? E o X mostrar na horizontal, né? Que é diferente, né? Desse las2. Eu vou mostrar outro padrão, né? Então, voltando aqui, ó, plot área vezes riqueza, né? Ó, ele mostra dessa forma aqui que é diferente, tá? Mas se você colocar esse las, né? Colocar o las, esse argumento las, né? Você sempre vai digitando aqui, né? Como é que você vai fazer? A função plot, né? Você vai adicionar, né? Riqueza, o cifrão, né? Área, certo? E las. Depois de digitar las, vai colocar 1. Pronto. Você já tem aqui, né? Aqui eu coloquei um las 1, né? Certo? Só para dizer para vocês como é que é. Então, vocês vão adicionando, né? Aqui existe esse outro argumento que eu coloco na função plot, que é o ses, que dá o tamanho do ponto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ses, eu quero 3 gráficos, né? Riqueza 1, las 1, tamanho 2, las 2, ses, tamanho 2, las 3, ses, tamanho 2 também. Então, o tamanho do ponto, né? Vejam que aumentou o tamanho do ponto ali, ó. Né? Então, aumentou o tamanho do ponto. Então, com esse argumento ses, eu tenho o tamanho do ponto, tá? Então, assim, essa é a primeira, né, ou para quem não viu o R, né, vocês podem começar a avaliar esses valores aqui de las, de ses, para vocês verem como é que é, né, as escalas, tá? Eu posso adicionar nesse gráfico um título e mudar o nome do eixo dos eixos, do Y e do X, né? Então, por exemplo, para eu adicionar o nome, eu vou manter os gráficos ainda, para eu adicionar o título, eu tenho que adicionar a função main, né? E para eu adicionar, mudar o eixo do X, eu tenho o xlab. E para mudar no Y, ylab, tá? Então, eu tenho que apenas adicionar isso aqui. Então, por exemplo, vou fazer então, como é que eu vou fazer isso aí? Plot, né? Que é a função do gráfico, riqueza, cifrão, área, tá? Las é igual a 1, ses. Então, eu posso iniciar por quê? Por main é igual ao título. E quando eu vou escrever, eu tenho que colocar entre aspas, riqueza, né? Versus área. Então, estou colocando aqui, e depois eu vou colocar os outros argumentos. Las, então vou colocar aqui agora,
xlab, então eu posso mudar essa ordem. Aqui eu vou colocar, então, a área. Então, vou colocar maiúsculo, colocar acento, área, tá? Só área. O YLab, que é o nome do eixo do Y, que é riqueza, sempre entre aspas. E aí depois eu posso colocar o argumento. Las é igual a 1, né? Cs, tá, é igual a 2. E aí eu fecho a tabela. Olha aí o que aconteceu. Né? O que aconteceu? Apareceu o título, riqueza versus área, né? Aqui, se eu quiser colocar aí a área com acento, riqueza. Aqui no título faltou, né? Eu colocar riqueza versus área, eu coloquei em maiúsculo, eu não sei porque que ele não colocou, tá? Aí apareceu, alguma coisa aconteceu lá, né? Eu não sei explicar. Mas já apareceu riqueza vezes área aqui, tá? Certo? Riqueza e área e o ponto C2, né? Pronto. E aí, agora, eu quero mostrar 3 gráficos, então. Vejam que eu mudei aqui a ordem, né? Então, o R permite você mudar a ordem dos argumentos, que ele vai dar no mesmo quando você for trabalhar com a função, tá? Então, aqui, ó, eu posso até, vou até deixar, né, os argumentos naquela ordem, né? Las, Cs, riqueza 1 e área 1, né? O xlab, área ylab, riqueza 1, o outro também, a riqueza 2, né? Então, aqui, ó, vou criar 3 gráficos agora. Então, vou criar 3 gráficos aqui. Então, 3 gráficos aqui, tá? Riqueza versus área, riqueza 1 versus área 1, riqueza 2 versus área 2. Então, vocês vão mudando, né? Então, você pode mudar o nome do ponto, né? Etc, etc. Uma outra coisa que é importante aqui, né? Nós podemos alterar as margens, né, dos gráficos, né? A margem esquerda, a margem inferior, superior e direita, nós podemos colocar mais para o centro gráfico, né, mais para a esquerda, mais para a direita, usando a função mar. Então, dentro da função par, né, na verdade não é a função mar, dentro da função par existe o argumento mar, né, certo? E dentro da função par existe o argumento mfrow, que vai indicar as linhas e colunas. Então, o que eu tenho que fazer? Nesse caso aqui, eu quero formar, então, eu quero colocar um gráfico, né, com a margem esquerda, a margem esquerda de 4, margem inferior de 4, a margem superior 4 e a margem da lateral direita é 4. Para esse gráfico aqui, plot riqueza, para um gráfico só, que tem um gráfico só, riqueza, las 1, ces 1, riqueza versus áreas, lab, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, então, vou colocar aqui agora. Pronto, um gráfico só, riqueza vezes área, né? E aqui ele está posicionado, né? Certo? Então, aqui, por exemplo, eu posso mudar, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, posso aumentar aqui, ele vai aumentar a distância, o gráfico vai ficando cada vez mais para o centro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, supor aqui, ele ficou mais para o centro, né? Certo? Eu posso diminuir também, que aí ele vai ficar mais para as laterais do gráfico, né? Ou seja, aí até desaparece aqui, né, a legenda do eixo do Y e do eixo do X. Então, como eu já sei aqui, eu boto para 4. A partir de 4 já aparece. Então, essa distância aqui de 0 a 3, 0 a 3, 0 a 3, 0 a 3. Aqui eu vou colocar para 4 distância. Eu já sei que 4 vai dar para aparecer o nome do eixo do Y e do X. Então, deu para aparecer já. A distância de 0 a 4, 0 a 4, 0 a 4, 0 a 4. Tá? Ok, então. Então, beleza. Agora eu quero colocar 2 gráficos, né? 2 gráficos com CES diferentes. E essas margens aqui. Então, para mfrow 1 e 2, os 2 gráficos com CES 2 e com CES 1. Vamos lá.
Dois gráficos com séries diferentes. Dois gráficos com séries diferentes. Então, esse gráfico tem o tamanho dos pontos 2 e esse tem o tamanho do ponto 1. Tá? Bom, o que a gente pode... Isso aqui é pacote básico do R, né? Dá para fazer. Eu estou mostrando as principais funções, porque existem muitas funções que dá para a gente usar. Tá? Então, vocês tendo essa base, você já pode acessar o R e começar a conhecer. Eu posso mudar a cor dessa janela aqui. Não é interessante, mas só quero mostrar a vocês que dá para mudar a cor da janela. O padrão dessa cor, o default, essa cor aqui é Gray 93, tá? E eu quero mudar para azul. Então eu faço par mflow, um gráfico, né, com uma linha e uma coluna, par margens de 4 e o par BG, né, blue. E para esse gráfico aqui. Então, seleciono todos esses comandos aqui e eu mudei a cor. A gente percebe que não ficou muito legal, né? Mas é mais um argumento, né? Mais uma coisa que a gente pode trabalhar no R, né? Então, não ficou muito interessante, assim, né? Para trabalhar, né? É muito forte. Então, a gente trabalha com essa cor aqui, né? Então, mudando, né? O padrão é Gray, né? 93, mudei para o padrão normal, tá? Bom, a outra coisa que a gente pode fazer aqui, pessoal, é fazer gráficos. Dois gráficos, só que um gráfico em cima do outro. Ou seja, duas linhas e uma coluna. Então, tem que mudar. Par mflow 2 e 1. Par margem, cada margem com 3. E vamos colocar os dois gráficos aqui. Então, aqui, ó, vai sair um gráfico em cima do outro. Perceba que sai um gráfico em cima do outro. Aqui não fica muito legal da gente ver, mas a gente vai no zoom, né? Tem um gráfico em cima do outro. Né? Riqueza das espécies, riqueza da espécie 1, tá? Certo? Com os pontos aqui, com o SES 2, aqui o SES 1, certo? Ok. Tá? Também eu posso fazer dois gráficos com uma linha e uma coluna, né? Esses dois gráficos colocar, né, no caso, ou seja, uma linha e duas colunas. Eu posso colocar o mesmo gráfico, então, na disposição, o mesmo, né? Só que agora um do lado do outro. A gente pode ver aqui, né? Então, beleza. Eu posso também adicionar a função plot, uma função cool, que é mudando a cor, né? Mudando a cor aqui, ó, tá? Desses pontos, tá? Função cool muda a cor dos pontos. Então, adiciono no plot. Então, eu quero colocar dois gráficos que tem duas colunas, né? E eu adiciono aqui da função plot, cool, e a cor green, né? Então, eu vou fazer, no caso, quando eu já estou fazendo o comando, né, para... então, aqui eu posso... Ó, se eu fizer um gráfico só, eu mudei a cor dos pontos, né, para green, né? Eu também posso fazer, mudar a cor para vermelha. Ele já vai aparecer aqui porque ele está mostrando dois, né? Então, o cool red, né? Então, lembrando que o R é todo em inglês, né? Então, no R existe um leque de 657 cores. É uma escala de 657 cores para vocês usarem, tá? Depois eu vou mostrar aqui o objeto cor que contém os nomes das cores, né? Então, até já vou digitar aqui e vou mostrar para vocês. Que eu digitando essa função aqui, colors, ele abre um leque, né? No encontrado a função colors. Colors, deixa eu ver se está certo esse nome aqui. Colors, isso aqui. Essa função colors, que é com S, ele tem aqui 655, 56, 57 cores. Isso aqui está mostrando a linha 655, 656, 657. Então, existe uma infinidade, né, de cores, né, que a gente pode usar. Basta para você fazer um gráfico, você coloque uma cor aqui, né? Eu quero colocar agora, vamos supor, essa cor aqui, que eu não sei qual é que é. Né? Eu coloco aqui, ó. Então, opa, peraí.
essa cor aqui. Vou copiar aqui. Né? Eu não sei que cor é essa aqui, certo? Então, venho aqui no Run, tem uma cor aqui que não apareceu. Vamos colocar essa Tomato 2 aqui. Eu também não sei por que não apareceu aqui. Opa, Tomato 2. Tomato 2. Ela apareceu, né? Essa cor aqui, Tomato 2, né? Essa cor mais lembra um tomate mesmo, né? Meio avermelhado, né? Certo? Tá? Então, aí vocês têm que ir começando a testar, né? Essas cores aí, tá? Então, aqui vamos deixar a cor, então, green, né? Cor verde. E aí, os dois gráficos agora, tá? Mostrando os dois gráficos aqui nessa janela aqui, que tem duas colunas. Tá? Tem os dois gráficos. Eu posso, pessoal, diminuir as margens, aumentar o valor das margens. Que eu tenho uma função aqui, eu tenho uma função aqui, que é a ylin. Ah, não, tá, não. Aumentar, não é ainda, não é isso aqui. Vou mudar aqui a coisa. Aumentar o tamanho, diminuir, o que eu estou falando de diminuir as margens, né? Ou seja, diminuir o tamanho do gráfico, é aumentar esse valor aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Se eu fizer um paremiflow 4, né? Eu tenho esses gráficos aqui são menores, né? Cada vez que eu aumento, né? Eu aumento a distância das margens, é isso que eu estou me referindo aqui, tá? Então, eu vou aumentar aqui, ó. Eu vou criar, ou seja, a distância vai ser maior aqui, tá? Ó, o gráfico vai ser menor, porque a distância era de 4, agora passou para 5. Então, é isso que eu estou falando, que é aumentar o valor das margens. 5 para cá, 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 tá? Certo? Então, é isso que eu posso fazer. E eu posso diminuir também, então é isso aqui. Bom, então, dos gráficos de pontos, né, as funções plot, base, a gente pode fazer essas principais alterações, né. Então, existem outras, né, que aí vocês acessando, né, o R, vocês vão poder fazer. Agora, vamos criar gráfico de linhas, né. Dentro da função plot, como é que eu crio gráfico de linhas? Dentro da função plot, eu insiro o argumento type L minúsculo, tá? E aí eu tenho o argumento LTY, que ele indica o tipo de linha, se é uma linha cheia, uma linha pontilhada. O LTY2 indica uma linha pontilhada. Então, eu vou adicionar uma linha e vou com type, e eu irei adicionar uma linha pontilhada. Tá? Então, para mflow, aqui o que eu estou dizendo? Que eu tenho duas linhas e duas colunas. Então, eu posso inserir 4 gráficos. Por isso que eu coloquei 4 gráficos. Agora, esses gráficos serão de linhas, né? Então, eu tenho área, aí eu já coloquei, vendo que eu já mudei a função do plot. Estou usando o plot agora, XY, né? O plot XY. Então, eu estou colocando o quê? A variável independente primeiro e a resposta depois. Por isso que vem a área na frente. Área, vírgula, riqueza, main, LTY2, tá? Eu tenho que colocar o type, né? Eu tenho que colocar o type, senão ele vai saber que é linha. Type é igual a L, tá? E aqui é a vírgula, tá? LTY. Então, se eu fizer aqui, ó, então, nós tínhamos, então, até então, né, um gráfico de pontos, agora é um gráfico de linhas, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, eu vou ter, então, uma linha, né? Gráfico de linhas aqui. Tá? Esse gráfico vai, que era ponto, vai se convertido em linha. Ok? Tá? E aqui, então, eu quero colocar, vou mudar, né, o type para vocês verem que vão mudar o tipo de linha. Então, eu colocando o argumento type, eu tenho gráfico de linha. Quando eu não tinha o argumento type, era gráfico de pontos. Eu coloquei o argumento type, eu tenho gráfico de linhas. E aí eu mudo o LTY, né? Então, eu não conheço todos os LTY. Eu sei que o LTY2 é uma linha pontilhada, mas e os outros? Então, os outros eu não sei,
né, não tenho como gravar isso aqui. Então, o que eu tenho aqui? Opa! 4 gráficos, eu não tinha separado aqui, eu tenho que sempre ativar essa função aqui, ó, para mflow, depois colocar os plots dos gráficos embaixo, e eu tenho que sempre entrar dessa forma. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, 4 gráficos, né, o LTY, né, aqui tem um LTY2, 1, 13 e 4. Né? Então, seguindo aqui, né, nós temos 1, 13 e 4. O 2, o 1 é essa aqui, linha mais fechada. O 3 é essa linha pontada menor. E o 4 é essa linha tracejada. Tá? Então, vocês têm que começar a usar o R e explorar. Tá? Certo? Então, percebam então que nós podemos aqui adicionar uma linha e o tipo de linha. Tá? Mudando o tipo de linha, a função LTY. Então, eu já tinha feito isso aqui, né, para 4 gráficos. Né? Então, já tinha feito aqui. Tá? Então, eu até vou tirar isso aqui, tá bom? Mudando o gráfico de linhas, mudando o tipo de linha. Tá? Ok. Eu posso mudar a cor, pessoal, a cor da linha, né? No caso é linha, né? Eu antes adicionava essa função cool, que era a cor do ponto. Agora, como adicionei o type L, é porque o gráfico é de linha, tá? Então, aqui, ó, eu posso mudar a cor da linha. Então, a cor que não tinha cor, a gente percebe aqui, olhando no zoom, né? Desculpa. Olhando no zoom, que a cor da linha ficou vermelha, tá? Se não tivesse o type L, ele seria um gráfico de pontos, o ponto estava vermelho. Então, aqui, ó, eu vou mudar a cor. O que eu mudei? Um gráfico vai ser de cor da linha vermelha, outro azul, outro verde e outro black. Então, pronto. Então, aqui, ó. Pronto. 4 gráficos. Ó, vermelho, azul, verde e black. Tá? Certo? Ok. Bom, então, gráfico de linhas é isso aí. Então, principais funções, né, que a gente usar no gráfico de linhas são essas aqui. Para o gráfico de barras. O gráfico de barras, ele é um gráfico que é uma tabela de distribuição de frequências, né? Então, a variável resposta é uma frequência absoluta, né, ou relativa, mais usada a frequência absoluta. E a variável categórica, né, é a variável que você vai utilizar para calcular as frequências, tá? E, nesse caso, você vai usar somente, né, a variável categórica, né, que nós vamos falar aqui, ó. Então, vamos supor, eu coloquei a variável y, né, porque é da variável resposta que você vai fazer esse gráfico de distribuição de frequência, né? Então, você vai pegar a variável resposta e vai verificar a frequência dela. Então, por isso que eu coloquei aqui, escrever a variável x, tá? Mas, então, como é que eu vou fazer o plot, o gráfico de barras? Em vez de eu usar a função plot, eu vou usar a função barplot, tá? E escrever o nome dessa variável aqui, resposta, que é a riqueza, tá? Então, olha, formou um gráfico de barras aqui, tá? Então, eu tenho um gráfico, que é numa linha, numa coluna, né? Eu posso criar 2 gráficos também, mudando aqui, ó. 2 gráficos, riqueza e riqueza 1, tá? Eu posso também alterar as margens aqui, como eu já fiz nos outros, né? Olha, alterei as margens aqui, o par mflow, um gráfico, par mar, margem esquerda, margem lateral esquerda 3, inferior 5, superior 3 e lateral direita 4. E o bar plot. Então, vocês vão ver que ele vai ficar nessa estrutura aqui. Tá? Eu dando as margens também para 2 gráficos, né? Colocando 2 gráficos aqui, e alterei as margens, né? Certo? Eu posso, dentro desses gráficos aqui, colocar, né, diferentes gráficos nas colunas. Então, eu vou colocar um plot, que é um gráfico scatter plot, tá? Aqui no caso, pessoal, eu tenho que colocar, né, deixa eu ver o que eu fiz aqui.
E aqui eu tenho um plot e um bar plot, né? Vamos ver se ele está fazendo aqui. Ele está fazendo aqui, mas ele fez o plot, né? Mas eu tenho que ter aqui, ó, a área, né? Certo? Ele fez o gráfico, né? Mas não colocou o eixo do X, mas nós sabemos que esse tipo de gráfico, plot, é riqueza em função da área. E nós sabemos que aqui é a frequência da riqueza, tá? Então, o que eu coloquei aqui, eu tenho que, obrigatoriamente, colocar, né, cifrão e a área, tá? Vai ficar, certo? Então, aqui, ó. Bom, já sabe. Mas o que acontece aqui? Acontece que ele está muito próximo da margem, então tem que mudar. Vou mudar isso aqui, ó. A margem lateral aparece, então tem que mudar a margem inferior. Mudar para 5, né? Margem superior para 5, a margem lateral esquerda vão deixar 3. Né? Vamos ver se vai dar, né? Ele não apareceu ainda, né? Então tinha que deixar menor ainda, né? Então tem que alterar aqui, fazer aqui 5. Tem que começar a mexer aqui para ver se eu consigo, né? O gráfico ficou meio pequeno, mas é uma forma que eu consegui. Ele tem que ir testando, né? Colocando diferentes tipos de gráficos. Aqui, por exemplo, eu quero colocar, né, que seria, né, a mesma coisa aqui, que aqui é um plot e aqui é um bar plot. No caso aqui, né, já com tudo, com LAS, né, com CES, com título, o nome do eixo do Y, o nome do eixo do X, tá? Então aqui, ó, colocando aqui, então a gente verifica no zoom, tem riqueza de espécies, né, que é um plot, scatter plot, e aqui riqueza de espécies, que é um gráfico de barras. Vocês viram aqui que a cor das barras tá azul, né? E a cor dos pontos, né, tá verde, né? Desculpa, tá vermelho. A cor dos pontos estão vermelho. Então, red, né? Mudei aqui. Tá, agora, outra coisa que eu posso fazer é retirar a margem direita e superior do gráfico, usando o argumento dentro da função plot BTYL, tá? L minúscula. Então, par mflow, riqueza vezes BTL. Então, esse riqueza vezes é quando eu monto, o que é ele? Ele é um gráfico de pontos, né? Scatter plot. O BTY, né, ele vai tirar a direita e superior, né? Tirar a margem direita e superior. O que a gente tinha antes, o que a gente tinha antes? A gente, sem o BTY, né, tinha todo ele fechado, né, sem BTY. Então, aqui, ó, sem BTY, opa, deixa eu BTY aqui. Tirei o BTY, né, então, sem o BTY, o argumento BTY, nós tínhamos a margem, todas as margens, né. Agora, com o argumento BTY, né, eu já tenho, né, sem a margem direita e sem a margem superior. Né? Mostrando aqui, né, os dois gráficos, né, como é que ficaria, né, a diferença desse argumento aqui, só que aqui eu vou mostrar os dois, eu tenho que colocar dois aqui que são duas colunas, né. Então, eu tenho que colocar aqui, ó sem o BTY e com o BTYL, né, ok? Existe um argumento que eu coloco na função plot, que é o BTY0 minúsculo, que eu retiro esse efeito aqui do BTYN, né? Então, vamos supor que eu tenho um gráfico aqui, né? Aí eu coloco o BTY0 minúsculo. Aí ele volta novamente, tá? Mostrando os dois gráficos, né? Como é que é o BTY1 e o BTY0, mostrando como é que fica o BTY1, desculpa, L, que é sem a margem direita e a lateral, e aqui com o zero, já colocando ele retorna ao gráfico, né? Mostrando aqui em cores diferentes, né?
a cor do ponto vermelha e a cor do ponto azul, né? Mostrando as possibilidades que podem ser feitas, né? E aqui mostrando 4 gráficos, né? Com o BTYL e o O, e aqui mostrando com as cores, né? Com BTY e sem BTY. Os 4 gráficos mostrando aqui. Então, aqui ó, nós temos o BTYL, BTY0, BTYL com a cor vermelha dos pontos, BTY0 com a cor azul dos pontos. Tá? E aqui os gráficos de pontos, né? Gráficos scatterplot, né? Normal, mostrando como que é, riqueza e riqueza 1. Tá? Outro tipo de gráfico que existe, pessoal, é o box plot. Tem o gráfico de box plot, né? A gente vai fazer então com esse objeto aqui, área Kate, tá? Área Kate que aparece. Então, área Kate é aquele objeto que está escrito, então, as categorias, tá? Então, vou fazer com a riqueza. Então, box plot, riqueza vezes área Kate, riqueza, xlab área e ylab riqueza. Então, box plot. Ele vai gerar esse gráfico aqui, tá? Esse box plot, esse gráfico aqui, que ele é usado para uma análise exploratória de como está a riqueza nos grupos grande e pequeno, né? Então, aqui tem o primeiro quartil, o segundo quartil com a mediana e o terceiro quartil, né? Da mediana, é o segundo quartil, está indicando que os valores são menores que 50%, tá? Do quartil 3, está indicando que os valores são menores que 70%. Então, dependendo da posição da mediana, vai ter uma diferença de assimetria. Então, quando a diferença do quartil 2 menos 1 for maior do quartil menos o 2, nós temos uma simetria negativa, tá? Por outro lado, quando nós temos uma diferença do quartil 3 menos o quartil 2 maior que do quartil 2 menos o quartil 1, nós temos uma simetria positiva. Se essa barra estiver abaixo, teremos uma simetria positiva. Se esse espaço aqui for maior, teremos uma simetria positiva, né? Desculpa, pessoal. Se esse espaço fosse maior, como está aqui, ele tem uma simetria negativa. Se está no meio, tem o que é simétrico, né? Então, daria para ver se tem distribuição normal ou não. Por aqui, a gente mais ou menos já dá uma olhada, numa análise exploratória, que tem problemas quanto à simetria, ou seja, quanto tem distribuição normal, né? Então, ou seja, aqui indica que nós temos mais valores, né, que são menores do que 50%, né, comparado aqui, tem menos valores, né, menores que 75%, tá, que o quartil 1 é 25% da amostra, dos valores, quartil 2, 50%, quartil 3, 75%. Então, aqui, né, mostra que a maioria dos valores, a grande parte dos valores, são menores que 50%, né, certo? Então, tá. Então, esse serve uma análise exploratória inicial, tá? Então, aqui eu quero mostrar que eu posso colocar esses dois gráficos numa mesma janela, tá? Para fazer comparações, tá? Run, então nós podemos verificar aqui, nós podemos ter dois gráficos, um gráfico de scatterplot, né? E aqui um gráfico da riqueza, certo? Mostrando como é que é. Então, posso fazer diferentes análises, né? Posso ver que a área, por exemplo, que a riqueza, né, tende a aumentar com o aumento da área, né? E eu verifico aqui que a riqueza, ela tende a ser maior, né, naqueles indivíduos, né, que são do grupo grande, né? Certo? Tá? Comparado com o pequeno, né? Então, o número de espécies é maior, né, comparado grupo grande e grupo pequeno, tá? Bom, isso aí
é um tipo de gráfico que é utilizado também para análises exploratórias iniciais. Bom, o que eu posso fazer também nos gráficos, o scatterplot, usa a função plot, é adicionar uma linha, né? Então, usando a função lines, lowest, variável independente e variável dependente. Então, eu tenho aqui o par mflow, tenho que colocar dois gráficos com as margens de 4, plot área vezes riqueza, lines, lowest, área, riqueza, tá? E aqui o plot. Aqui eu tenho dois gráficos. Vou fazer um gráfico com uma linha, né? Adicionando, né, nesse comando aqui, e o outro gráfico não vai ter essa linha. Então, par mflow vai mostrar aqui, ó, que nós temos, então, que não funcionou aqui. Uma coisa... Ah, tá, porque eu não selecionei toda a função. Pronto, agora vai aparecer. Então, o que estou mostrando aqui? Eu tenho um gráfico, né, que eu coloquei a função lines embaixo daquele gráfico, então aparece essa linha. E esse aqui não aparece a linha, não tem a função line. Né? Adicionando a linha, então, adicionando a linha no primeiro gráfico, então, eu boto abaixo do primeiro gráfico. Adicionando a linha no segundo gráfico, eu boto a função lines abaixo do segundo gráfico. Então, como a gente vê aqui. E adicionando a linha nos dois gráficos. Eu boto a função lines nos dois gráficos. Então, nos dois gráficos nós temos aqui, tá? Bom, eu também posso adicionar uma linha de tendência, né? Uma linha de tendência baseada no modelo de regressão. A gente vai ver no último dia, né? Então, já vou mostrar agora. Para eu fazer o modelo de regressão, eu tenho que usar a função LM. Função LM, né? Ela é utilizada, tá? Aqui a função LM é utilizada com a variável dependente, tá? Variável independente, certo? Então, para eu adicionar uma linha de tendência com a função abline, a função abline ela vai mostrar o intercepto, que é o coeficiente linear, que é o ponto onde a reta toca o eixo do y, tá? E a inclinação, que é o coeficiente angular, tá? Então, para adicionar essa linha de tendência da regressão, eu tenho que primeiro criar um modelo. Então, eu crio um modelo, né, primeiro, que vai gerar um coeficiente linear e angular. Eu criei esse modelo e eu verifico ele na função summary. Então, esse modelo aí, formado, então, pela riqueza em função da área, ele tem um intercepto, que é o coeficiente linear significativo, e uma área 1, que aqui mostra o coeficiente angular, que é positivo. Ficando que ele sendo positivo, que à medida que aumenta a riqueza, à medida que aumenta a área, aumenta a riqueza, tá? Então, uma maneira de eu verificar isso aqui, o intercepto, é vendo aqui, tá? O intercepto, né? E a outra maneira de eu verificar é pelo coeficiente. Eu achando pelo coeficiente. A outra maneira é eu verificar pela função f e model, né? E aí ele mostra para mim já o intercepto, que é o coeficiente angular, e o beta 1, que é o coeficiente, esse coeficiente linear, esse aqui é o coeficiente angular, tá? Aí eu faço o plot. Eu ploto, fazer a plot do gráfico área 1 vezes riqueza 1, e eu coloco a abline em função desse intercepto aqui. Então, o que ela vai fazer? Ela vai adicionar uma linha de tendência, né? Baseado nesse ponto aqui, no intercepto, que é 17, né? Que é o ponto em que a reta toca o eixo do y, que é 0, né? E o coeficiente angular, que é 0,29. Né? Então, isso me indica que é uma correlação positiva, né? Então, aqui eu posso também, né, isso aqui a gente vai usar na correlação, eu posso mudar a abline, né, ou seja, eu tenho já o modelo, né, eu sei que é 17 o intercepto e
coeficiente angular é 0,29, eu posso mudar aqui, ó, fazer um gráfico com coisa diferente. Ó, ele vai gerar um outro gráfico aqui, ó, já que mudou a posição, né? Então, por exemplo, esse aqui já é 15, né? Se a gente for ver, ó, esse aqui é 15 e esse é 0,40, tá? Então, aqui a gente for ver aqui, ó, já foi uma mudança. Esse 17, que é um do modelo mesmo, e esse aqui é em 15, tá? Então, eu mudei já. Eu posso alterar isso aí também, tá? Então, 15,040, né? Aqui, pessoal, eu posso acrescentar linhas que representam a média, né? Então, se eu traçar uma linha com a média do x, né? E se eu traçar uma linha com a média do y, o ponto onde onde essas linhas vão se encontrar, é onde vai passar a reta de regressão, né? Então, eu posso, né? Aqui eu tenho a B-line, voltando, né? A B-line do modelo já, que foi gerado, que é o 17, e eu posso, utilizando, então, a B-line, considerando o argumento V é igual a média para a área 1, ou seja, considerando a média da área 1, e H a média da riqueza 1, né? Então, eu coloco o plotline, o A-B-line, né? Então, aqui que eu vou gerar? Eu estou gerando aqui, ó, as retas. Então, essa reta aqui, que representa a média da área 1, que é a V. E essa aqui é o H, que é a média da riqueza 1. Esse ponto, né, onde as retas se cruzam, é exatamente onde passa a reta de regressão, tá? Do modelo, certo? Tá? Então, só para mostrar para vocês isso aí. Bom, e aí aqui mostrando, ó, como é que quais são as médias, né? A média, se a gente for ver, ó, a média da área é 41, então aqui, né? E a média da riqueza é 30, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente aumentando, ó, a média da riqueza é 30, né? A média da área é 41. Então, onde se cruza, esse ponto tem que passar a reta de regressão, tá? Certo? Aqui também eu posso colocar um texto dentro desse gráfico aqui. Então, por exemplo, eu usar a função text. Text, posição na linha, posição na coluna e a palavra texto, entre aspas, né? Então, plot, ó, que eu vou colocar na linha, na posição 40, e na coluna, posição 50. Na linha, posição 20, na coluna, na linha, posição 20, e na coluna, posição 40. Então, ele vai adicionar um texto aqui, ó. A gente pode olhar aqui, ó, posição 20, na linha, é um ponto, né? Onde o x é 20 e o y é 40, é um ponto aqui, né? No eixo cartesiano, tá? Então, se eu posso colocar esse texto aqui, que fica nesse ponto, eu posso colocar a equação de regressão, né? A equação de regressão eu vejo pelo modelo, né? Eu calculo aqui, né? Então, ó, o intercepto é 17 e o coeficiente linear é 17,8, o coeficiente angular é 0,29. Aí eu vou colocar um gráfico, né? Gráfico plot área vezes riqueza, né? Então, aí eu vou colocar o texto para esse gráfico. Então, no ponto 20 e 40, eu vou escrever riqueza igual a 17,084, que é o coeficiente linear, mais 0,29, que é o coeficiente angular, né? Olha, coloquei aqui, ó, e ainda coloco uma B-line, né? Então, no caso aqui, ó, vamos deixar um gráfico só, né? Par mfrow, né, igual a um gráfico só. Então, vamos gerar tudo isso aqui. Vamos colocar aqui, ó. Chamei esse objeto de gráfico, né? Vamos gerar aqui. Pronto, foi gerado aí o gráfico, né? Ficou meio estranho aqui, né? Mas a gente pode ver melhor aqui, ó. Eu gerei... O que eu gerei? Estou com a B-line do modelo 17, né? Coeficiente linear, que é o ponto que a reta toca o eixo do y, que é 0, e o coeficiente angular. E aqui, nesse ponto 20 e 40, x igual a 20, y 40, botei a equação de regressão, tá? Então, vejam só o que a gente pode trabalhar, né? Certo?
Bom, esse é o tipo de gráfico que a gente pode, como é que eu vou dizer, fazer. E aí eu posso criar histogramas também. Histogramas. Pessoal, já passamos das 12h01. Vocês querem seguir amanhã ou a gente termina agora? Eu acho que vai ficar muito corrido, né? O que vocês acham? Paramos por aqui, né? E eu completo o assunto amanhã, né? Pode ser? Ok, então. Que é muito detalhezinho, né? Então é melhor a gente seguir, né? Amanhã. Então amanhã eu vou passar esse assunto aqui, pessoal. Vou passar o histograma e ainda o gráfico de pizza e como a gente salva esses gráficos, né? Então eu vou escrever aqui, ó, tá? Paramos por aqui hoje, tá? Paramos aqui, né, em 08/11/2022, tá? Certo? Aí faltando então, falta histograma, pizza, né, e como salvar os gráficos, tá? Certo? E mais o assunto de amanhã. Então, pessoal, vou parar a gravação agora. Obrigado pelo dia de hoje, tá? E amanhã, e aí eu vou mandar, ó, hoje à tarde eu já mando as aulas que já estão gravadas, já mando o link do YouTube para vocês. E amanhã a gente segue com essa parte primeiro e depois o assunto de amanhã já, tá? Então, obrigado aí, né, por ficar até o final aí, certo? E até amanhã, então. Bom almoço para vocês também, tá bom? Certo? Vou parar a gravação aqui, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.